Olá, segundo ano! Hoje nós vamos fazer as páginas 64 a 67 do nosso livro de ciências, que é uma revisão que tem no livro da unidade 2. Então, todos esses assuntos que estão aqui nessas páginas, nós já estudamos nas aulas passadas. Mas eu vou explicar para vocês o que vocês têm que fazer. Antes de eu começar a explicar, eu vou lembrar vocês que nós estudamos o ambiente. E nós vimos que em um ambiente nós podemos encontrar seres vivos e componentes não vivos. Esses componentes não vivos, nós aprendemos que eles podem ser classificados em dois, em componentes construídos e componentes naturais. E quando a gente fala de componente construído, nós temos como exemplos, tá? Vamos supor, a teia de aranha. Ela não é criada pelo ser humano, mas ela é formada a partir de um ser vivo, que é a aranha. Nós temos os ninhos das aves. Não foi o ser humano, mas sim a ave que construiu. Então, ele é considerado um componente construído. Nós temos também, feito pelos seres humanos, vários, né? Casas, prédios, shopping, tudo que o ser humano constrói é feito, evidentemente, pelos seres humanos e são classificados como componentes construídos. E nós temos também, que nós já estudamos, os componentes naturais. Esses são, sim, eles não foram nenhum deles, foram criados pelos seres humanos. Nós temos a água, o solo, o ar, a luz solar, tudo isso como exemplo, tá? Então, aqui no número 1, complete o texto dos quadros. Então, nós temos aqui, ambiente é formado por componentes, aí vocês vão colocar aqui, e vão colocar exemplos. Aqui já está falando que é construído, é só colocar esse aqui. E aqui, seres, coloca aqui para completar e coloca exemplo também. No número 2, faça um desenho em que se possam observar dois componentes construídos, um pelo ser humano e outro por outro ser vivo, sem ser o ser humano, ou seja, algum outro animal. Então, vocês aqui vão fazer um desenho, pode ser um desenho que não precisa dividir o quadro ou fazer dois desenhos. Vocês vão fazer aqui uma paisagem, um ambiente em que tenha algum componente feito pelo ser humano e o outro por um outro ser vivo. Depois que vocês fizerem esse desenho, vocês vão colorir e vocês vão escrever uma legenda para o desenho que vocês fizeram aqui em cima. Na página 65, pinte os quadrinhos de acordo com o nome escrito neles. Dentro desses quadrinhos aqui, que estão escritos, vocês vão pintar de vermelho os componentes naturais, de vermelho os seres vivos, de vermelho, de verde os componentes naturais e de azul os componentes construídos. Então, vocês vão ler cada um desses aqui e cada um desses vai ter uma cor. Vermelho, se for ser vivo, verde, se for algum componente natural e azul, se for algum componente construído. Depois que vocês pintarem, vocês vão elaborar uma frase utilizando o termo ambiente e 3 palavras dos quadrinhos pintados de cores diferentes. Então, vocês vão vir aqui, vocês vão escolher 3 quadrinhos, mas eles precisam ser de cores diferentes. Então, vocês vão precisar de um quadrinho vermelho, um verde e um azul. E vocês também vão ter que colocar nessa frase aqui a palavra ambiente. Claro que vão ter mais palavras que vocês vão colocar, não tem que ser 4 palavras. Então, vocês vão formar uma frase a partir disso. Então, vamos lá, de novo. Vocês vão escolher 3 palavras daqui. Uma do quadrinho vermelho, qualquer uma do quadrinho vermelho, uma do quadrinho verde e uma do quadrinho azul.
E também nessa frase vai ter que ter essa palavra aqui, ambiente. Aí vocês vão escrever aqui. No número 4, avalie os elementos das imagens a seguir. Depois, desenhe a posição em que o sol deve estar em cada imagem. Então, aqui, para vocês desenharem o sol, vocês têm que observar como está a sombra, porque a partir daí vocês vão saber em que posição o sol está. Se o menino com o cachorro está projetando nessa posição aqui a sombra, onde o sol deve estar aqui na letra A? Agora aqui na letra B, o menino está embaixo aqui do guarda-sol com o cachorro. Olha aqui a sombra que está sendo formada. Então, o sol, ele está onde aqui na letra B? Número 5. Por que é importante se proteger do sol entre as 10 horas da manhã e as 4 horas da tarde? Escrevam aqui. Número 6. Leia o texto a seguir e depois faça o que se pede. O título desse texto é O Susto dos Coleirinhos. Coleirinhos é essa ave aqui. A chuva não parava. Isso preocupava a passarinhada. O passarinho novo, que havia nascido no ninho, bem perto da janela da casa da fazenda, estava em perigo. Os pais coleirinhos tinham decidido fazer ninho naquela árvore. Foi um erro. A árvore era bonita, florida, mas era pequena. Na verdade, era um arbusto, uma planta que não cresce muito. O filhote nasceu bem bonito, apesar da falta de penas. Isso é comum, porque o passarinho nasce pelado, que nem gente. Na letra A, escreva um componente natural citado no texto. Então, aqui no texto, nós temos componentes naturais. Vocês vão escrever um aqui. Na letra B, escreva uma relação entre um componente construído e um ser vivo. Aqui nós temos essa relação de um ambiente construído e de um ser vivo. Vocês vão escrever aqui. Letra C, como o componente natural citado no texto pode afetar o componente construído? Vocês vão pensar isso em relação ao texto e vão escrever aqui na letra C. Observe as cenas a seguir e responda a questão. Então, nós temos aqui 2 meninos, eles estão brincando com um catavento. Esse aqui está soprando aqui para ele poder girar e eles foram para o lado de fora. E aqui está mostrando para a gente o vento. Aí o menino perguntou: como o catavento gira se ninguém está soprando? Como você responderia a pergunta feita pelo menino? Esse desenho aqui quer indicar o vento. Então, como vocês responderiam para esse menino? Número 8 e última questão. Está pedindo para fazer em grupo, mas é lógico, vocês vão fazer individualmente e vão escrever. Discutam as questões e depois anotem suas respostas. Letra A. Como vocês se relacionam com componentes naturais? Vamos lembrar que os componentes naturais são os componentes da natureza. A água, o ar, luz do sol, tem outros. Então, como você se relaciona com os componentes naturais? Na letra B, como você se relaciona com os componentes construídos? Pode ser escola, moradia, shopping, cinema, o que vocês desejarem. E na letra C, como vocês se relacionam com outros seres vivos? Pode ser o ser humano ou então algum outro animal, ou pode ser os dois, tá? Aí vocês vão escrever aqui. Combinado? Então vocês vão fazer essas atividades no livro de ciências, tá bom? Um beijo, tchau!